Turma, boa tarde. Hoje nós damos início à nossa primeira webconferência. A proposta da nossa webconferência de hoje é discutir um pouco a respeito da segunda unidade da disciplina de Sociodiversidade. Então, para isso, eu preparei uma apresentação e, ao longo da apresentação, a ideia é que a gente possa estar dialogando dentro do conteúdo que é trabalhado na unidade 2. Enzo, gostaria de desejar boa tarde para você. Tá? E só reforçando que a proposta do nosso encontro de hoje é que você também possa estar trazendo algumas considerações dentro do conteúdo trabalhado. Tudo bem? Tudo bem. Tá ótimo. Então vamos lá. Como eu falei, a proposta do nosso primeiro encontro está discutindo a nossa unidade 2. E para isso eu criei um título para apresentação dentro do conteúdo da nossa unidade. O nome da nossa apresentação de hoje é Avanços e Limites no Processo de Inclusão. E para a gente entender como a gente quer discutir esse processo de inclusão, eu trago um pouquinho o que é proposto na unidade 2. A unidade 2 ela tem como título Direitos Humanos, Inclusão do Público-Alvo da Educação Especial e Acessibilidade. Nessa unidade, a gente discute a importância do reconhecimento da sociedade e do Estado, pensando na importância e na relevância de se discutir a inclusão das pessoas que fazem parte do público-alvo de educação especial. Então, seriam essas pessoas, os deficientes, os transtornos globais de desenvolvimento e as altas habilidades de superdotação. E aí, o que a unidade ela vai partir de qual discussão? Ela vai discutir um pouco pensando na perspectiva de inclusão social, como se dá essa inclusão. E aí ela trabalha dentro de 3 possibilidades de inclusão. A primeira inclusão é no mundo do trabalho, que seriam os espaços de empregabilidade. E aí é apresentado a lei que eu vou aprofundar hoje no nosso encontro. A unidade ela também discute a importância de se pensar a acessibilidade dentro dos espaços de educação. E por último, discute também a importância de pensar a inclusão dentro das relações familiares. E aí, o que eu pensei? Eu achei que seria mais interessante para o nosso encontro a gente discutir a importância dos espaços de empregabilidade, como tem se dado a inclusão das pessoas com deficiência, que a gente chama de PCD, como os PCDs estão sendo incluídos no mercado de trabalho. E para isso, pensando na inclusão do mercado de trabalho das empresas tanto privadas como também públicas. E é importante também você conhecer um pouquinho da Lei 8.213, do ano de 1991. É uma lei que já tem 28 anos de criação, mas ainda hoje ela é pouco conhecida pela população de modo em geral. Você já havia ouvido falar dessa lei, Enzo? Não, eu não tinha ouvido falar dessa lei, mas os números eu já tinha uma base. Então, é uma lei que ela é bem, né, já tem muito tempo já de criação, já tem 28 anos. E o que prevê essa lei? A lei, ela prevê que toda empresa que tenha, a partir de 100 funcionários, ela tem que dedicar uma porcentagem de número de vagas de emprego para pessoas com deficiência. E aí, essa porcentagem, ela é de acordo com o número de funcionários. Então, a partir de 100 funcionários, eu acho que só vai estar tratando no retorno. Tenta abaixar um pouco seu microfone, Enzo, que tá retornando para mim. Não, tudo bem, tudo bem. Enzo? Agora só vai. Não, eu só mutei. Tá. Então, e aí a lei, ela define que de 100 a 200 empregados, a gente tem que disponibilizar, a empresa deve disponibilizar 2% de vaga. A partir de 200 funcionários, chegando a 500 empregados, ela tem que disponibilizar 3%. A partir de 501 funcionários, ela tem que disponibilizar 4%, e a partir de 1.001 funcionários, ela disponibiliza 5%. E aí eu queria ver com você se você em algum momento já viu essas divulgações de vagas de emprego, divulgando vagas, e eles sempre colocam a palavra PCD, e se você também já observou nos editais de concurso público, que geralmente aparece, quando você vai lendo o edital, eles perguntam, quando você faz a inscrição, se você tem alguma deficiência, eles perguntam também, o próprio edital tem a diferença lá, disponibilizando quantas vagas vão ser destinadas para o PCD. Você já chegou a ter essa observação? Eu nunca percebi muito essa questão. Sempre o concurso público, o governo ele
uma porcentagem de vaga para PCD. Agora, nas empresas, isso é uma coisa, apesar de a lei já ter 28 anos, ela ainda é uma coisa nova para muitas empresas. Então, tem muitas empresas que ainda não respeitam o que é previsto na Lei 8.213. E aí, o que representa isso? Quando a empresa ela tem mais de 100 funcionários e ela não emprega o número de funcionários que é, né, indicado a partir de 2%, o Ministério do Trabalho e Emprego ele faz uma fiscalização se essa lei está sendo respeitada ou não. Então, assim, no primeiro momento, identificado que aquela empresa ela não está respeitando o que é previsto na lei, ela é inicialmente notificada, ela recebe uma notificação e ela tem um tempo hábil para poder se adequar à legislação. Mesmo diante dessa notificação, ela não se adequa ao que é previsto na legislação, no segundo momento ela recebe uma multa. Então, o que a gente tem observado? Infelizmente, muitas empresas elas só respeitam a lei quando ela sofre no bolso. Então, assim, o que nós observamos é que as empresas, elas estão contratando, sim, funcionários, mas o que ocorre é que ela acaba contratando esses funcionários muito para não ser multada, para não ser penalizada. E aí, no ano de 2014, a página G1.com, ela publicou uma matéria que falava exatamente a respeito disso. Falava sobre a importância da legislação, mas que, infelizmente, essa legislação ela vem sendo respeitada de uma forma negativa. O que representa isso? Das empresas, essa pesquisa ela foi realizada pela ABRH, a ISocial e a Cato, e eles identificaram que 81% das empresas que contratam as pessoas com deficiência, né, o PCD, elas alegam que elas só contratam aqueles profissionais para cumprir a lei. Então, olha como que é uma porcentagem grande, 81% das empresas que têm funcionários PCDs, eles afirmam que eles só contrataram aquele funcionário para ter o cumprimento da lei. Então, você observa, Enzo, como que é grande o número de profissionais, de empresas que não entendem, né, que não respeitam aquele profissional como um possível profissional qualificado. E se você observar nessa foto, você observa que é uma pessoa qualificada, esse rapaz depois eu vou estar disponibilizando o link quando eu for colocar esse conteúdo, esses slides eu vou estar disponibilizando na Mediateca. E aí eu vou colocar junto o link dessa reportagem, tá, Enzo? E aí o que acontece? Esse rapaz, ele tem uma graduação, ele tem uma pós-graduação, ele falava, se não me engano, 2 ou 3 línguas, e mesmo assim ele não estava conseguindo se inserir no mercado de trabalho. E aí, para ele conseguir trabalhar, um dos empregos que ele conseguiu foi justamente como auxiliar de serviços gerais. E aí, só posteriormente, ele foi conseguir ser efetivado dentro da qualificação dele. E aí, a reportagem faz uma crítica exatamente por isso. Você vê, apenas 4% dessas empresas que contratam pessoas com deficiência, elas entendem que aquela pessoa pode ter um potencial para a empresa. E o que vai representar isso? As empresas elas têm atendido a legislação para não ser multada, mas em compensação elas estão alocando essas pessoas com deficiência nos cargos mais baixos. Então, assim, é uma espécie de eu respeito a lei e, de certa forma, eu não entendo, né, a potencialidade que aquele profissional pode estar trazendo para a minha empresa. Então, infelizmente, isso é uma realidade que é mais comum do que a gente imagina. Então, assim, você vê que, por esse caso mesmo que eu estou trazendo para você, é um profissional que, na verdade, é um exemplo apenas dos muitos aí que tentam se inserir no mercado de trabalho. E o que você acha disso? Eu acho que isso acaba sendo muito judicial. A pessoa, na minha opinião, ela se sente, ela acaba sofrendo preconceito. E como você disse, ela não tem o seu potencial visto, o que é uma coisa que todas as empresas devem fazer, não julgar a pessoa pelo problema que ela tem, mas sim julgar a pessoa por o que ela pode fazer, as capacidades que ela pode exercer dentro da empresa. Sim, a unidade ela pretende discutir, como eu falei, a inclusão pensando dentro da perspectiva da educação, da relação familiar e da empresa, né? Mas se a gente for pensar,
a questão do preconceito com uma pessoa com deficiência, ela, muitas vezes, ela é incentivada dentro da própria família. Então, assim, é importante a gente pensar, a gente discutir a questão da inclusão, tanto na escola como dentro de casa, porque acaba que você reproduz aquele seu discurso discriminatório e estigmatizante. Então, foi o que você falou. Talvez se a gente não entendesse aquela pessoa como uma pessoa frágil, como uma pessoa incapaz, certamente você não daria aquela vaga sempre as vagas que, digamos, não vai atrapalhar a empresa, né? Não vai trazer nenhum dano para a empresa. Infelizmente, é essa visão que eles fazem. E aí, assim, é complicado. Eu dei essa aula para outros alunos já, e aí um aluno falou para mim que na cidade que ele reside, ele falou que tinha uma moça que ela é cadeirante, e ele falou que as pessoas ficavam abismadas, porque ela dirigia e trabalhava. Então, assim, achavam que por a pessoa ser cadeirante, ela tinha que anular a vida. Então, você vê muitas vezes a ignorância que faz com que aconteça isso. Outra coisa também que acontece, e aí eu falo por experiência própria, eu também sou assistente social de uma instituição educacional, e lá nós temos PCD, e como eu sou assistente social, acabo que eu atendo um desses casos, uma dessas pessoas. E eu vejo o quanto é difícil a inserção desse profissional numa instituição, porque as pessoas elas não estão preparadas, as pessoas não sabem trabalhar com PCD. A pessoa que eu trabalho diretamente, ele tem apenas audição de né, do lado acho que direito, enfim, o outro lado ele não escuta nada e ele tem só 50% da audição. E aí ele fala que ele fica horrorizado da forma como as pessoas falam com ele. E aí eu converso muito com ele, falo muito com ele, e aí ele falava para mim, ele falava, Bia, você fala comigo num tom de voz baixo, porque ele lê lábios, né? Ele fala, eu consigo perfeitamente entender o que você está dizendo, e você não me trata como um doente. Porque ele fala que quando as pessoas vão falar com ele, além das pessoas berrarem, porque acham que tem que berrar com ele, as pessoas falam como se ele tivesse alguma deficiência, como se ele fosse um paciente de saúde mental, e na verdade ele não é. Ele falou, eu só não escuto, mas assim, eu não tenho nenhum outro comprometimento mental, e as pessoas elas não sabem nem a deficiência que representa aquela deficiência, sabe? E eu vejo o quanto ele fica incomodado com isso, e o quanto, de certa forma, as pessoas o isolam por isso. E é muito complicado, porque assim, eu estou falando de uma pessoa que já está para se aposentar, um senhor que é idoso, mas eu fico imaginando a dificuldade do jovem, e aí quando ele se insere naquela oportunidade de emprego, acaba que a palavra inclusão, que a gente está tanto discutindo aí, ela não é respeitada. Então a empresa ela contrata aquele profissional, mas ela não faz nenhum trabalho interno com aqueles funcionários de forma que aquele profissional que é PCD se sinta incluído na empresa. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada dentro da empresa, a questão da diversidade, a questão do respeito. Então é muito importante pensar de uma forma mais ampliada. O que você acha em relação a isso? Eu acho que é certo, porque assim, como você disse, traz o respeito assim entre as pessoas no ambiente do trabalho, de uma empresa qualquer. Eu também quero Uhum. destacar que tem uma série na Globo que está passando, que é o Bom Doutor. Tipo, o cara, o personagem principal, ele é muito inteligente Uhum. É porque é o e autista, não é? é o autista. Aí as pessoas ficam olhando ele torto, assim, não desconfiam dele, não acham que ele seja capaz, mas ele tem um grande intelecto e uma capacidade de realizar trabalhos de cirurgia muito bons. É o que a gente está discutindo, né? Às vezes as pessoas elas veem muito muito com pré-julgamento, né? Sem conhecer, como você mesmo falou, a questão do intelecto desse rapaz. Eu tive oportunidade de conhecer, de atender também uma usuária que ela é bipolar. E ela estava conversando comigo, porque ela estava tentando um benefício de prestação continuada. Ela é uma mulher de mais de 30 anos e ela falou comigo, ela falou, olha, é, eu estou tentando o benefício, só que ela é atendida pelo equipamento de saúde mental e ela
ela não ia conseguir o benefício de BPC, que a gente chama, né, que é benefício de prestação continuada, que é ofertada para pessoas com deficiência. Porque o CID dela, né, a doença dela, a bipolaridade, não entende como uma doença que vai impossibilitar essa pessoa de trabalhar, diferentemente, por exemplo, da esquizofrenia. A pessoa esquizofrênica, ela consegue esse benefício. E aí ela estava falando comigo, ela falou assim, e eu não estou conseguindo um trabalho. E aí eu peguei a carteira de trabalho dela, que eu estava fazendo atendimento, e eu vi quantas entradas e saídas dela. Para você ter uma ideia, ela não consegue passar do período de experiência. Ela só fica 3 meses numa empresa e logo vai para outra. E aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, por que você não tenta a vaga de PCD? Aí ela, PCD? Aí eu falei, aí eu expliquei para ela, aí eu entrei em contato com a equipe lá do CAPS, passei para eles, e acabou que eles conseguiram fazer um laudo para ela tentar entrar por essa vaga. E aí, assim, claro, ela precisa ser medicada, ela precisa ser controlada, porque a bipolaridade não impede ela de trabalhar, mas ela precisa estar com a medicação em dia. Caso contrário, ela pode ter esse distúrbio de humor e acabar resultando que é o que acontece com ela, ela não passar do período de experiência. Então, tem que ser um trabalho também contínuo, né? Simplesmente só conseguir a vaga e não continuar o acompanhamento. Mas é uma pessoa muito qualificada, essa profissional, e ela não está conseguindo no mercado de trabalho. E ela, quando ela entra no mercado de trabalho, a vaga que ela consegue é sempre como auxiliar de serviços gerais, mesmo tendo uma qualificação que pudesse permitir que ela fosse para uma vaga de emprego melhor. Mas é justamente por essa questão mesmo do julgamento, do desconhecido, como você vai ter uma pessoa, talvez as pessoas não queiram nem ter um trabalho maior, às vezes a empresa contratar um cadeirante, por exemplo, vai contratar um cadeirante, aí tem que fazer a adaptação da empresa, então assim, a empresa não quer ter outros gastos, não quer ter gastos extras, então eles buscam, tem sempre uma deficiência que não vai onerar a empresa, não vai trazer nenhum gasto. E para isso, para poder esclarecer um pouco mais a nossa discussão, eu trouxe uma questão, que foi uma questão que foi apresentada no ENAD, então assim, no ENAD de 2016, então só tem 3 anos essa questão, e ela trabalha muito em cima do que a gente está discutindo hoje aqui na nossa aula. Você tem alguma dúvida até o momento sobre o que é a lei de cotas para o PCD? Não, não. Não ficou com mais nenhuma dúvida, agora você já sabe que toda empresa tem que garantir um percentual de vagas disponíveis. Sim, sim, eu entendo. E é importante também que assim, a empresa não tem que disponibilizar X vagas em determinado departamento, fica a critério da empresa. A empresa pode alocar o PCD aonde ela desejar. Então, se ela quiser colocar um PCD para ser o CEO da empresa, ela pode. Assim como ela pode colocar para ser o auxiliar de serviços gerais. Isso fica a critério do RH. O RH que vai definir aí qual é a vaga. Na verdade, é a empresa como um todo, né? Mas é o RH que vai estar disponibilizando a vaga, mas fica a critério mesmo da empresa. Não tem nenhuma lei que tem que dizer que tem que ser X% de vagas destinada aí ao ensino superior e X ao ensino médio. Na verdade, é uma coisa muito aberta. E aí a empresa define para onde ela vai estar disponibilizando a vaga. E aí, como eu falei, vou trazer para você uma questão do ENAD, da prova de serviço social do ano de 2016, e aparece essa ilustração. Você consegue ler bem o texto? Consigo. Lê para mim o texto, então. Ok. A Lei nº 8.213 assegura a contratação de pessoas com deficiência tanto no serviço público como em empresas privadas que empregam 100 trabalhadores ou mais. Todavia, ainda não é tão simples a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, como ilustra a figura abaixo. Lê a figura também? Pode chegar agora. Então, aí a figura abaixo, você vê uma mulher que ela é cadeirante, né? Ela não tem nem os braços nem as pernas, e ela está digitando no computador. E as pessoas, elas ficam maravilhadas, né? Parece que realmente ela é um ser do outro planeta, como ela mesma coloca. E aí algumas pessoas externalizam isso, né? Um coloca que é incrível, outro diz que até parece um milagre, a outra diz que não está acreditando no que está visualizando, e uma quarta pessoa pensa, né? Dizendo que achava que ela não tinha capacidade de realizar aquele trabalho. E aí ela fica indignada porque ela fica se sentindo desconfortável, dizendo que um dia eles vão se acostumar que não somos ETs. Então é uma crítica mesmo de como
você não, esse tratamento diferenciado, alguns preocupados, outros com uma fala mais discriminatória, como isso incomoda, né, o PCD. E aí, a respeito dessa foto, eles colocam 3 afirmações sobre a inserção do PCD no mercado de trabalho. E aí eu queria que você avaliasse junto comigo qual dessas afirmativas ela é verdadeira e qual é a falsa. Na verdade, são 3 aí. Né? Não vou dizer qual é falsa e qual é verdadeira. Quero que você fale comigo. Então, lê aí para mim. A respeito da inserção no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, avalie as afirmações a seguir. 1. Assegurada por lei, a contratação de profissionais com deficiência é cada vez mais frequente no serviço público. Contudo, a regulamentação de cotas para esses profissionais não abrange as empresas privadas. Tá ótimo, pode parar aí. Então, o que você acha nessa questão? Se essa questão ela é correta ou ela é incorreta? Você acha o quê? Lendo o enunciado e dentro do que a gente está conversando até agora. Acredito que ela seja incorreta, porque a questão da regulamentação de cotas, como diz ali, os profissionais em todas as empresas. Não precisa ser só as empresas públicas, também pode ser empresas privadas que a pessoa com a deficiência pode trabalhar. Não precisa só ser o serviço público. Eu acho que Justamente, está uma questão falsa. correto, você está certíssimo. É justamente isso. O erro dessa questão é quando coloca que é uma legislação que só é pertinente à empresa pública, mas na verdade ela também deve ser respeitada pela empresa privada. Claro que a empresa pública ela tende a respeitar, né, de uma forma muito mais frequente, até porque ela que cria os editais, enfim, ela procura atender mais a essa legislação. Mas a empresa, se ela não respeita, se ela não emprega o PCD, conforme previsto na lei, não por ela não ser contemplada na legislação, mas sim por um desejo próprio da empresa. Então, acaba tanto que ela fica aí passível de ser punida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A segunda questão é: as pessoas com deficiência passaram a ter mais chances de inserção no mercado de trabalho, mas, em geral, elas ainda enfrentam preconceito nos locais de trabalho. Você acha que essa afirmativa é verdadeira ou ela é falsa? Ela é verdadeira, porque é certo que elas continuam enfrentando em diversos locais de trabalho. E também as pessoas com deficiência ganharam mais acesso aos empregos. Correto, justamente isso. As pessoas, existe uma legislação que assegura a inserção do PCD no mercado de trabalho. A questão é que não necessariamente essa legislação ela vai impedir o preconceito das outras pessoas. Mas aí como que você acha que a gente pode diminuir esse preconceito nos locais de trabalho? O que você acredita que é possível ser feito enquanto uma empresa? O que a empresa pode estar realizando aí para poder estar diminuindo esse preconceito? A empresa podia realizar palestras para explicar mais o sentido desse preconceito no ambiente de trabalho com as pessoas com deficiência e também realizar alguma campanha para não para dizer que não é para dizer, é para afirmar que não, eles, como a figura dizia, que as pessoas com deficiência não são ETs e Uhum. que elas podem atuar normalmente, como qualquer tipo de profissional. Correto, é justamente isso, é trabalhar mesmo a questão da informação, né? Você levar a informação adiante, é você desconstruir uma falsa afirmação, né? De forma que você consiga mostrar para os funcionários que aquela pessoa é capaz. E eu acho que também, uma outra estratégia também é a empresa oferecer vagas nas mais variadas áreas, porque também não adianta você agrupar o PCD, por exemplo, só em auxiliar de serviços gerais, e ele vai ficar sempre isolado do todo. Então, assim, é importante você pensar, quando você for criar a sua vaga, né, enquanto empresa, que você possa haver uma melhor distribuição dos PCDs, não que eles fiquem apenas em determinado setor, porque aí você está estigmatizando ainda mais, você está dizendo que aquele profissional, o PCD só tem capacidade de realizar aquele determinado trabalho. Então, é importante também que as empresas elas pensem nessa forma também mais ampla de inclusão daquele profissional dentro das suas possibilidades de vagas aí. Lê para mim a terceira opção.
Um dos maiores empecilhos para a inserção de profissionais com deficiência no mercado de trabalho é de natureza cultural e envolve estereótipos e discriminação. Você acha que é verdadeiro ou você acha que é falso? Eu acho que é verdadeira. Não, Também. pera. Não. Vai, pode falar. Mercado de trabalho. Qual o significado de empecilhos? Só dúvida. É dificuldade, uma das maiores dificuldades mesmo. Uma maior dos entraves, um dos maiores impossibilidades. A empecilho é a entrave. Dificuldade, vamos botar assim, as maiores dificuldades para inserção, fica mais fácil. Então a questão é verdadeira. Um dos maiores obstáculos. Então, é Sim. verdadeira. Então, justamente porque é verdadeira, é porque coloca que um dos maiores obstáculos para aquele profissional se inserir no mercado de trabalho é justamente é exatamente o que aquela foto apresenta atrás. É quando você acredita que aquela profissional ela não vai ser capaz de realizar aquele trabalho, justamente porque né, pela deficiência que ela apresenta. E aí, quando os profissionais veem ela realizando aquela atividade, eles colocam como se fosse uma coisa sobrenatural, como se ela, uma fala que achava que ela não fosse possível, outro diz que é um milagre. Né? Então, assim, as pessoas colocam sempre como se fosse uma aberração da natureza. Então, acaba que reproduz esse discurso discriminatório, né, de que o PCD sempre vai ser uma pessoa que tenha um potencial abaixo dos outros profissionais. Então, novamente, e aí isso é muito complicado, porque às vezes o profissional, o PCD, ele entra na vaga que é de acordo com a capacidade dele, e ele acaba preferindo sair da empresa, buscar uma outra vaga. Tá dando retorno para mim, Enzo. Desculpa. Nada. E aí ele prefere que fique. Que ele prefere pedir demissão daquela vaga que ele está ocupando, partir para outra empresa, talvez recebendo menos, num trabalho que nem seja de acordo com a sua formação, mas que ali ele se sinta mais pertencente. Então, assim, a questão mesmo da inclusão, que é o que a unidade pretende discutir, a importância de se pensar na inclusão em todos os espaços, seja os espaços familiares, seja os espaços educacionais e também profissionais, é pensando justamente isso, como ele se sente inserido, pertencente àquela empresa. Então, assim, é importante que se pense mesmo em estratégias que garantam esse acolhimento desse profissional e não simplesmente você garantir uma legislação para não receber uma multa, mas compensação saber que aquele profissional você vai estar adoecendo ainda mais, vai trazendo, em vez de você estar trazendo bem para aquele profissional, você ainda vai estar ainda propiciando né, ainda mais um incentivo à discriminação. Então, é importante pensar isso, como você mesmo falou, pensar alternativas que garantam o fim dessa estigmatização, dessa discriminação por parte dos profissionais. E aí, qual dessas opções que você acha que está correta, dentro do que a gente discutiu até agora? Qual opção é correta? Quer que eu volte no slide anterior para você lembrar as questões? Não. É a 2 e a 3, a letra D. Correto, exatamente isso. A primeira vai ser incorreta, foi como você mesmo falou, ela é incorreta justamente por questões de pensar que a legislação ela não é exclusiva apenas ao setor público, mas ela também corresponde ao setor privado. E aí, o que você pode entender da legislação, que é o que eu apresentei para você? Você acha que ela é importante, ela traz benefícios, ou ela pode trazer empecilhos para a empresa quando ela vem respeitar essa legislação? O que você acha? Eu acho que a legislação acaba sendo beneficial. Não só, tipo, ela não impede uma empresa, ela não traz problemas para a empresa, mas ela tá para colocar todas as pessoas num ambiente de respeito e que todas as capacidades podem ser aproveitadas. Não só, tipo, sem discriminar as pessoas com deficiência, trazer elas junto para poderem atuar junto com as outras pessoas, sem ter questão do preconceito atuando no ambiente.
Uhum. E é importante a gente pensar isso quando você falou sem ter preconceito. Se eu falo para você que a proposta do nosso encontro de hoje foi fazer esse recorte pensando na inserção do PCD no mercado de trabalho, o Vitor acabou de entrar. Vitor, seja bem-vindo à nossa webconferência. Eu estou apresentando aqui para vocês a nossa unidade 2, pensando na importância e na relevância da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E até o momento, eu estou aqui trazendo com Enzo, né, Enzo? Como que é importante você pensar em estratégias que garantam a inclusão daquela pessoa que a gente chama de PCD dentro de uma empresa. Tem uma legislação que define desde 1991 que as empresas elas precisam empregar a pessoa com deficiência, mas infelizmente essa legislação ela não é respeitada. E quando a empresa respeita, para não levar uma multa, ela acaba não colocando aquele profissional num cargo compatível com a sua formação. Acaba oferecendo sempre aquelas vagas que têm os salários mais baixos e que possa exigir uma menor qualificação, porque muitas vezes, por entender que aquele profissional ele não tem uma qualificação técnica. Você quer falar alguma coisa, Vitor? Você tem áudio? Vitor, eu não consigo te ouvir. Acho que o Vitor está sem áudio. Só você que tem áudio, Enzo. Mas enfim, Vitor, se você quiser escrever para a gente o que você entende sobre a importância de pensar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, inclusive se você quiser dizer que se você já tinha ou não conhecimento dentro dessa legislação, fique à vontade, tá? Você pode estar digitando para a gente. É porque eu não consigo nem ver a sua imagem, Vitor, e nem consigo ouvir o seu áudio, tá? E está tudo liberado aqui da minha parte. Mas aí, voltando aqui, Enzo, é importante pensar assim, como que a gente pode, como você mesmo falou, isso não é um empecilho para a empresa. A empresa ela precisa saber entender a importância da sociodiversidade. Eu recentemente tive, conversando lá na instituição que eu atuo, uma instituição de educação de grande porte aqui no Rio de Janeiro, que oferece educação infantil, e para adolescentes também, ela estava falando que teve uma palestra nessa escola, e nessa escola foi convidado um profissional que ele é dono de uma empresa que trabalha justamente com o tema de sociodiversidade. E aí, estavam explicando que nessa palestra, ele falou que era uma escola, só para vocês terem ideia, a prestação, eu não sei se a prestação é 5 mil reais, é altíssima a prestação, é a escola mais cara do Rio de Janeiro. E aí estava falando da importância de se pensar o tema a sociodiversidade dentro das empresas, né? Dentro das empresas, dentro da escola, até porque aquela escola, a sociodiversidade, a diferença, né? A diferença é muito pouca entre os alunos, é quase que um padrão, assim, padrão de renda, de raça, enfim, de escolaridade da família, é uma coisa muito homogênea. Mas aí estava discutindo a importância de se pensar a relevância da sociodiversidade dentro dos espaços. E esse profissional, eu não sei se ele estudou marketing, mas enfim, ele é uma pessoa que é dessa área de comunicação, e ele estava falando que ele criou uma empresa, e ele disse que ele morava numa favela de Caxias, então ele, assim, a escolaridade dele era muito baixa, da família dele, né? E aí acabou que ele conseguiu ingressar à universidade, enfim. E hoje ele tem uma empresa que ele oferece a possibilidade de se pensar a sociodiversidade dentro das empresas. E aí ele colocou, ele presta serviço para a Google e para as outras marcas grandes, né, outras empresas maiores. E aí nessa empresa ele tem como papel identificar pessoas com as mais diferentes personalidades, enfim, formações, raça, enfim. Justamente aquilo que a gente estava discutindo na unidade 1, pensar a importância da sociodiversidade dentro de uma forma mais ampla, é justamente o que ele faz na instituição que ele atua. Ele capta diferentes perfis
né, para justamente pensar a importância das empresas trabalharem mais o conceito de diversidade, tirar um pouco essa padronização daquele funcionário. E aí ele falou o quanto que dá certo isso, que as grandes empresas agora estão trabalhando muito com esse conceito da diversidade. Talvez, quando a gente fala dessa legislação que eu apresentei e falo para vocês a dificuldade de a gente pensar o respeito da garantia dessa lei como um benefício para a empresa ela não tem essa perspectiva, por exemplo, de uma grande empresa como o Google, que já consegue identificar claramente a relevância de se pensar a sociodiversidade, a diversidade dentro da empresa. Mas algumas empresas menores ainda têm esse preconceito, né, de entender que tem que manter aquele perfil, aquela homogeneidade de profissionais dentro da empresa. E é importante a gente desconstruir isso, né? Mas ainda muitas empresas são engessadas aquele padrão, aquele estereótipo que eles entendem como o estereótipo daquele profissional, né, digamos, perfeito para a empresa, quando na verdade não é. Então, assim, a gente tem aos poucos quebrar esses estigmas que são criados ao longo das décadas aí. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Enzo, dentro do que eu falei? O que você acha disso? O Vitor, eu não consigo ouvi-lo. E eu também não vejo ele digitando nada, mas vocês têm alguma coisa a respeito do que eu falei, dessa empresa, desse profissional que você vê? É uma empresa que é contratada só para isso, para um serviço de consultoria para uma grande empresa, onde cabe a ele identificar profissionais. Ah, o Vitor está respondendo. Sim, a empresa cria uma cultura dentro do ambiente. E também essa questão da cultura acaba sendo um tópico de cultura, cultura organizacional, que é uma cultura que Uhum. vai reger toda uma empresa. O Sim, modo como as pessoas agem, respeitam as outras. com certeza. Que o Vitor está dizendo que é bem difícil modificar essa ideia, né? Dessa padronização que é tida como a ideal para uma empresa. Assim, eu falo isso também porque eu tinha formação em serviço social e eu já trabalhei numa empresa de engenharia e eu lembro que quando comecei a trabalhar na empresa de engenharia, eu só tinha, além de mim, só tinha 3 profissionais na empresa. Era a recepcionista, a profissional do RH e uma arquiteta. E eu fui a 4ª mulher a entrar na empresa, o resto era majoritariamente homem, pelo menos no escritório onde eu atuava, né? E eu vi o quanto isso. Eu fiquei pouco tempo naquela empresa, depois eu, enfim, mudei. Eu virei consultora das Nações Unidas, então eu recebi esse convite de sair, mas eu vi o quanto que era importante essa diversidade para a empresa. E depois, quando eu estava saindo da empresa, eu vi que mudou um pouco o perfil. E aí depois eu fui trabalhar para a ONU e eu vi como a ONU ela é evoluída nesse sentido. O projeto que eu estava vinculada, a diversidade lá era máxima. Assim, você tinha as várias formações atuando junto comigo. Você tinha pessoas assim, das mais variadas formações em relação a mesmo a história de vida mesmo. Você vê que ali era zero padrão, assim, você tinha profissionais de várias formações e o quanto isso é relevante, é importante, esse trabalho multidisciplinar, né, enfim, de diferentes histórias, o trabalho fica muito mais rico e muito mais significativo. O Vitor está digitando alguma coisa aqui. Mas, enfim, o que vocês acharam desse conteúdo? O Enzo, que está desde o início da aula, você gostou da forma como eu apresentei? Primeiro um slide, depois a gente parte para a discussão. Sim, eu gostei. Acaba criando uma interação para discutir os tópicos. Uhum. O Vitor está dizendo que é importante para englobar um ponto de vista diferente quando a gente pensa nessa perspectiva de diferentes perfis na empresa, né? E que bom que você gostou também, dessa proposta de aula. É porque eu geralmente gosto de preparar os meus conteúdos sempre trazendo exemplos práticos. Até porque para não ficar uma webconferência reproduzindo o que está escrito na apostila. Até porque eu acho que não é isso que vocês estão procurando aqui. Porque senão era só vocês, né, lerem novamente a apostila. Mas a ideia é que a gente traga assuntos mais atuais e que sejam condizentes com o que é proposto na apostila. E eu acho que a questão da lei de cotas para o PCD é um tema que também ainda hoje é muito pouco discutido
E como a disciplina de sociodiversidade ela contempla diferentes cursos, eu achei que fosse importante a gente trazer essa discussão. Sim, aqui o Vitor está dizendo a relevância de se pensar diferentes pensamentos, que justamente permite observar diferentes pontos de vista. Justamente isso, quando você tem uma padronização de funcionários, acaba que você nunca consegue algo novo. Né? Você sempre reproduz o mesmo discurso, a mesma ideia. Quando você traz profissionais, né, traz essa sociodiversidade, você permite pensar de uma forma mais ampliada. Então, assim, eu queria só reforçar para vocês que essa nossa webconferência está sendo gravada. Ela vai estar disponibilizada na nossa opção lá de gravações da webconferência. O Vitor, que chegou um pouquinho depois, só para reforçar, Vitor, que a disponibilidade, na Midioteca a gente vai estar disponibilizando também os slides que eu apresentei no início da nossa aula. E depois você pode estar acompanhando ali, assim como os alunos que estiverem assistindo a nossa webconferência, já vai estar disponibilizado lá na nossa Midioteca o nosso slide, e na opções de gravações da webconferência vai estar disponibilizada a nossa webconferência de hoje. Como eu falei, quando a gente iniciou a webconferência ela tem a duração de mais ou menos de 30 a 40 minutos. Então, assim, nós iniciamos, demos 10 minutos de tolerância, então a gente já está chegando mesmo ao fim da nossa webconferência. Eu só queria que vocês dissessem para mim o que vocês acharam da unidade 2, se vocês acham que o que eu apresentei aqui para vocês faz uma relação com o que é discutido na nossa unidade, se para vocês assim, a web ela trouxe algo de novo para vocês. O Vitor, você já conhecia a lei? Agora me recordo se você respondeu sim ou não. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O Vitor ele pode digitar a resposta, enquanto isso o Enzo vai falando o que achou dessa nossa primeira webconferência. Pode falar, Enzo. Eu gostei da webconferência, ela explicou bastante a questão como você disse, explicou bastante a apostila e também trouxe os exemplos práticos. Isso ajuda a abordar mais o tema. Na minha opinião, daria para fazer mais webconferência desse tipo, discutindo as questões abordadas nas apostilas e trazendo exemplos práticos, que você também apresentou aquela imagem no slide, aquelas duas imagens do percentual das empresas, que tem aquele rapaz que ele era qualificado o suficiente e também No G1. criticava. Sim, sim. A do G1 e também a imagem que as pessoas ficavam falando, nossa, é um milagre que ela tá fazendo aquilo, é incrível. Isso ajuda bastante a criar uma perspectiva maior, abordar bastante o tema. Que bom que você gostou. Deixa eu agora ver o que o Vitor falou. Fico feliz também, agradeço aí por você também ter participado, né, desde o início, ter respondido o que eu perguntava. Acabou que foi uma webconferência também bem participativa. O Vitor chegou também depois, ele está sempre aqui trazendo uma contribuição, porque é importante isso, que a webconferência não fique só eu falando aqui na frente, né, da câmera, mas que vocês também possam trazer o ponto de vista de vocês. O Vitor disse que também gostou da dinâmica, da atividade, né, da webconferência foi dinâmica. Ele falou que ele ficou um pouco perdido, mas que agora ele consegue fazer uma associação melhor na transferência agora. E assim, eu queria dizer para vocês que em breve vou estar avisando a nossa próxima webconferência, tá? E dizer para vocês que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me procurando pelo Fale com o Tutor, e também podem estar me mandando mensagem. Eu só peço que o ideal é que, assim, me mandem por mensagem, minha mensagem, ou falem comigo através do Fale com o Tutor, porque quando, às vezes, o aluno traz uma discussão no fórum, um fórum de discussão, às vezes eu perco um tempo maior para estar visualizando. A minha mensagem eu vejo logo de cara no meu e-mail. Mas, assim, eu tento olhar todos os dias, na verdade, eu olho todos os dias as mensagens, mas como são muitos alunos, é só para reforçar que quando tiverem alguma dúvida, o canal Minha Mensagem vai, assim, aparece para mim imediato, inclusive no meu celular, mas os outros canais também são bem-vindos. Só o fórum com a discussão, que eu acho que não é um espaço para ser discutido talvez da forma como a gente pensa, tá bom? Queria agradecer vocês mais uma vez. Eu não sei se vocês já entregaram a AT1 de vocês, mas caso vocês não tenham ainda
enviado e queiram tirar uma dúvida comigo, essa é a hora. Eu já entreguei a minha P1, já está feita, já entreguei. Tá ótimo, o Vitor está escrevendo. E Enzo, você quer colocar mais alguma coisa para a gente estar finalizando a nossa web agora? Eu já vi bastantes casos na televisão sobre a questão das pessoas, as pessoas para se colocarem no ambiente de trabalho, as pessoas com deficiência, matérias sobre as pessoas que, sei lá, vão trabalhar com alguma coisa no computador, por exemplo, Uhum, programação, aí elas não têm os dois braços, elas, uhum. elas digitam com o pé, ou digitam como na imagem estava, digitando com uma caneta na boca, ou alguma coisa na Ah, boca e apertando as teclas. ah. É interessante que quando você conhece a legislação, você vai associando, você acaba associando aos exemplos que a gente acompanha no dia a dia, né? Não tem problema não, Vitor. O importante é que você veio mesmo no finalzinho, mas você conseguiu estar presente. Até porque, por isso que eu até estendi um pouco mais a nossa webconferência, Enzo, porque eu falei que eu ia estar terminando em 40 minutos, mas eu quis estender propositalmente, tá? Para o Vitor também conseguir entender um pouco melhor do que a gente está discutindo. Até agradeço aí também pelo Enzo ter ficado um pouquinho mais, mas de toda forma eu agradeço também, Vitor, você ter participado. Queria agradecer vocês mais uma vez, tá? E dizendo que qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada e um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.